o sétimo selo e o incensário de ouro. Capítulo 8. Quando ele abriu o sétimo selo, fez-se silêncio no céu por cerca de meia hora. Versículo 2. E vi os 7 anjos que estavam em pé diante de Deus, os quais foram dados as 7 trombetas. Versículo 3. Veio outro anjo e ficou em pé junto ao altar, tendo um incensário de ouro, e foi-lhe dado muitos incenso para oferecê-lo com as orações de todos os santos sobre o altar de ouro que está diante do trono. Versículo 4. E da mão do anjo subiu diante de Deus a fumaça do incenso com as orações dos santos. Versículo 5. Então o anjo tomou o incensário e encheu-o de fogo do altar e o lançou sobre a terra. E houve trovões, vozes, relâmpagos e terremotos. Então os 7 anjos que tinham as 7 trombetas prepararam-se para tocar. Versículo 7. O primeiro anjo tocou as suas trombetas, e houve saraiva e fogo misturado com sangue que foram lançados na terra. Foi queimada a terça parte da terra, a terça parte das árvores e todas as ervas verdes. Versículo 8. O segundo anjo tocou a trombeta e foi lançado no mar como que uma grande monte ardente em fogo, e tornou-se em sangue a terça parte do mar. Versículo 9. E morreu a terça parte das criaturas viventes que havia no mar, e foi destruída a terça parte dos navios. Versículo 10. O terceiro anjo tocou sua trombeta, e caiu do céu uma grande estrela, ardendo como uma tocha, e caiu sobre a terça parte dos rios e sobre as fontes das águas. Versículo 11. E o nome da estrela era Absinto. A terça parte das águas tornou-se amargas, e muitos homens morreram por causa das águas que se tornaram amargas. Versículo 12. O quarto anjo tocou a sua trombeta, e foi ferida a terça parte do sol, a terça parte da lua, a terça parte das estrelas, de modo que a terça parte dele se escureceu, a terça parte do dia não brilhou, e semelhantemente à da noite. Versículo 3. Enquanto eu olhava, ouvi uma águia que, voando pelo meio do céu, dizia com grande voz: Ai, 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 dos que habitam sobre a terra, por causa das outras vozes das trombetas e dos 3 anjos que ainda vão tocar. Capítulo 9. A quinta trombeta. Capítulo 9, versículo 1. O quinto anjo tocou a sua trombeta, e vi uma estrela que do céu caiu na terra, e foi-lhe dada a chave do poço do abismo. Versículo 2. E abriu o poço do abismo, e subiu fumaça do poço, como a fumaça de uma grande fornalha.
e com a fumaça do poço escureceram-se o sol e o ar. Versículo 3. E da fumaça saíram gafanhotos sobre a terra, e foi-lhe dado poder como o que tem esconderijos na terra. Versículo 4. Foi-lhe dito que não causassem dano à erva da terra, à verdura alguma ou árvores alguma, mas somente aos homens que não têm nas suas testas o selo de Deus. Versículo 5. Foi-lhes permitido não que os matasse, mas que por 5 meses os atormentasse, e o seu tormento era semelhante aos tormentos do escorpião, quando fere os homens. Versículo 6. Naquele dia, os homens buscaram a morte e não acharão. Desejaram morrer, mas a morte fugia deles. Versículo 7. A aparência dos gafanhotos era semelhante à de cavalos, preparados para a guerra, e sobre a sua cabeça havia como que uma coroa semelhante ao ouro, e os seus rostos eram como rosto de homens. Versículo 8. Tinha cabelos como cabelos de mulher, e os seus dentes eram como os de leões. Tinha couraça como couraça de ferro, e o ruído da sua asa era como o ruído de carro e de muitos cavalos que correm ao combate. Versículo 10. Tinha caudas e ferrões semelhante às dos escorpiões. E nas suas caudas tinha poder para danificar os homens por 5 meses. Versículo 11. Tinha sobre si como o rei e o anjo do abismo, cujo nome era hebraico, Abaddon, e em grego Apolion. Versículo 12. Passando já um ai, depois disso vem ainda 2 ai. Depois eu gravo.